Boa noite, pessoal. Desculpa a demora, problemas técnicos. Bem, queria primeiro agradecer a presença de todo mundo. Hoje é mais um Encontro das Palavras, que faz parte do projeto A Casa Sul, Encontro da Casa de Petrópolis, idealizado pelo Luiz Áquila, que é artista plástico e também o diretor de arte e cultura aqui da casa. E hoje, o Encontro das Palavras, né? A gente tem a honra de receber o Álvaro Assis e o Bruno Oliveira Fernandes, que estão lançando dois livros que eles escreveram durante a pandemia, lançaram durante a pandemia, cada um do seu processo, né? E para quem foi, e a gente chamou também a Carolina Passos para fazer a mediação do evento hoje, né? Então, o Álvaro, ele está lançando o livro Tonteria, que é o quarto livro dele, né? E o Álvaro, ele é poeta e compositor, e nascido aqui em Petrópolis, em 78. Ele também é formado em Direito, e o seu livro de estreia é chamado Tardes Fevereiras, lindo, né? De 2007. E em 2013, ele publicou Palavra Tirada, em 2018, Eutros, e agora, em 2022, ele lançou Tonteria, né? Todos por editoras independentes. Em 2015, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Poesia, Raul de Leone, e há mais de 20 anos vem participando de oficinas, saraus, intervenções, festas literárias e debates acerca de fazer poético. Álvaro, queria te convidar para vir aqui para a mesa. O Bruno Oliveira Fernandes também é outro amigo querido, e o Bruno está lançando um Sem Filtro, hashtag Sem Filtro. Isso eu ia te perguntar antes, né? Como é que a gente fala? Hashtag Sem Filtro é o nome do livro dele, que tem duas partes também, que uma é a foto, é outra é a grafia, tem poemas visuais, a gente vai fazer também projeções de poemas aqui, e do Álvaro também. E o Bruno Oliveira Fernandes, ele também é natural de Petrópolis, onde ele trabalha como professor. É graduado em Letras pela UERJ e mestre na mesma área pela UFRJ. Seu livro de estreia, Sem Filtro, com poemas visuais e discursivos, foi publicado em outubro de 2020 pela editora Urutal. Além disso, teve poemas publicados em veículos especializados em literatura, como o Jornal Plástico Bolha e as revistas Uso, Habitat e Malamagens. Seus trabalhos também estão no seu Instagram, @cinereogris. Cinério Gris. Ok. Bruno, por favor. E para iniciar a conversa, a gente chama também a poeta e compositora e pesquisadora Carolina Passos. Ela é doutora em História e mestre em estudos étnicos e africanos, desenvolve pesquisas junto a comunidades negras rurais da Chapada Diamantina. Seu trabalho mescla história oral, antropologia e literatura. Em 2019, publicou o livro Mulher Correndo entre Cipércio, da editora Urutal, também da mesma editora. Publicou poemas nas revistas eletrônicas Subterta, Petpac, Garupa, Antologia, Isoporzinho Arrastão, Oficina Experimental de Poesia, que corre esse ano. Sua plaquete Dobrar o Vento sairá este ano pela editora Primata, no Pelo. E, por favor, os encontros das palavras então, programação do projeto Casa Sul, encontro da Casa de Petrópolis, e tem apoio do governo federal, governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Cultura do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural 2. Pronto, né? Boa noite. Dá para todo mundo ouvir bem, né? Primeiro, eu queria saudar a todas e todos os presentes
que estão aqui dispondo do sábado à noite para um evento de literatura, que durante a semana a gente se preocupa bastante em ganhar a vida, né? E a gente muitas vezes esquece de alimentar a alma, que é tão importante quanto ganhar o pão. Então, só de ter um espaço desse, agradecer a Lília, a Natália, a Casa de Petrópolis, por abrir as portas para a literatura, isso, né, principalmente aqui, é um grande feito por si só. Bom, eu vou falar um pouquinho, não quero me alongar demais, porque os poetas, né, falarão por si. Mas o Álvaro Assis, além de convidado aqui, também meu amigo, nós nos conhecemos por ocasião do sarau que a gente fez durante um tempo aqui em Petrópolis, no antigo Alva Café, que era o Saracura, junto com a Flávia Bon, o Tiago Castanho, o Felipe Fleury e a Maiara Barbosa. E desde então a gente conversa e troca. E eu ouso dizer que, assim, esse livro do Álvaro, o Tonteria, na minha opinião, é um livro o mais interessante dos trabalhos que ele fez. E depois eu vou tentar falar um pouquinho por quê. E o Bruno, que além de tive a felicidade, né, de reencontrar meu colega de profissão, trabalhamos juntos, também companheiro na luta pela educação pública de qualidade em Petrópolis. E foi uma grata surpresa, não conhecia o trabalho dele como poeta, passei a conhecer e adorei, principalmente a parte visual. Então, eu queria começar a falar que, apesar de serem estilos bastante diferentes, esses dois livros, né, o do Bruno Oliveira Fernandes, o Sem Filtro, que é esse aqui, que está à venda também aí, e o do Álvaro Conteria, são estilos completamente diferentes, mas eles têm algumas convergências. E eu queria fazer um apontamento sobre essas convergências. Primeiro que o Tonteria foi um livro escrito no momento pandêmico. E eu acredito que isso tem atravessado bastante também, né, seu trabalho, como atravessou a todos nós. Atravessou nossas vidas, nossa forma de ver o mundo, consequentemente a nossa maneira de escrever, ou de deixar de escrever, como foi o meu caso. Mas, assim, essa questão de ficar tonto, né, a vertigem, ela tem muito a ver com o ar. Esse ar que é tão vital e que a falta dele nos mata, mas a dosagem dele nos move, né, nos orienta. E essa ideia da falta do ar, que a gente vê na doença, na morte, né, que sempre foi um grande tema para a literatura, não só para a literatura, né, mas também, ele fala ainda mais de um sufocamento que é também um sufocamento de um certo mal-estar urbano, né? De um certo momento que a gente vive enquanto humanidade e que eu separei alguns poemas deles para a gente fazer a leitura aqui, que acredito que falem sobre isso. Dentre outras temáticas, né? Essa foi a minha escolha, então não dá para esgotar tudo aqui, mas que trata de um certo caos da urbanidade. E eu acho que, como historiadora, eu não consigo deixar de pensar na questão do tempo, né? Em como o tempo atravessa. E essa questão do tempo tem muito a ver com o que um historiador francês, que é o François Hartog, fala, que acho que no Álvaro tem um poema que me lembrou muito isso, que é de uma espécie de futuro fechado pela irreversibilidade das nossas ações no mundo, né? E, ao mesmo tempo que tem essa distopia, há essa beleza que é uma beleza da efemeridade. E aí o amor também, esse amor que é sempre impossibilitado, né? Principalmente no seu trabalho, que é um amor que se perde, que é aquele da infância, que não tem mais, né? Que se esvai
e que tem a ver não só com e aí que traz a solidão. Só que a solidão, ela não é apenas a solidão do amante, é a solidão do que é efêmero, né? Da finitude, que está no trabalho dele e também em vários momentos aqui no trabalho do Bruno. E, enfim, eu gostaria de começar mostrando um poema visual É do Bruno. o 72? O página 22. E depois você vai falar. Tem mais que você vai escrever certamente. Ah. Opa. Ah, ok. Só um minutinho. É só agora, gente. Daqui a pouco vai ficar tudo ok. Só o primeiro. Então, quando antes do poema, eu estava lembrando aqui de uma frase que talvez não me conheça, que fala assim, que os homens se parecem mais com o seu tempo do que com seus pais. E acho que tem um pouco a ver com isso. Porque quando a gente está escrevendo individualmente, com as nossas questões, né, em particulares, nós criamos bastante objetivos, a gente não percebe o quanto, né, um determinado espírito de época faz esse atravessamento na nossa subjetividade. Quando a gente olha um pouco mais distante, a gente vê, olha, certas temáticas marcaram aquele momento, né? E acho que a gente hoje consegue perceber que já é essa reflexão. E esses anos kafkianos, como disse o seu poema, trazem para nós. Já, ele só estava fechado, eu desliguei sem querer. Lá. Bom, a questão do formato, né, a gente está com uma questão do professor, né, do papel, ela tem sempre uma discussão na arte, principalmente na arte contemporânea, como um todo, aí não na arte visual, não é nem tanto a minha seara, mas eu acho que isso também, essa ideia de uma discussão formato e conteúdo, né? Que muita gente critica algumas formas contemporâneas porque há um empobrecimento da forma, né? Comparado ao maravilhoso. A gente não, na arquitetura, ninguém faz mais um interior como esse, uma marcenaria como essa. Então, de uma certa maneira, hoje, pela própria praticidade do mundo industrial, né, talvez mais industrial, a gente tem uma simplificação, né? E isso também está na maneira da gente expressar. Só que, ao mesmo tempo que há, talvez, aí eu estou completamente deixei aberto, o empobrecimento, entre aspas, né, do formato, há um alargamento do conteúdo, de que se torna algo menos dado e mais possível de coautoria. Você alarga o significado das coisas, né? E aí eu acho muito interessante essa questão da visualidade, mas eu acho que o livro do Albert também, os poemas dele, tem mais isso, mais do que antes, do que nos poemas anteriores. A maneira dele de escrever nesse livro mudou. Ele enxugou, tanto que é um livro pequeno, e enxugando mais, assim, sendo mais enxuto, ele entregou mais. Porque quando a gente corta, né, e abre possibilidade para leitura, a gente consegue fazer com que o leitor seja também
que ele não tenha de mão beijada, né? Vamos fazer um exercício, a gente trabalhar um pouco também, ser um pouco parte dessa leitura. Enfim, aí o primeiro é esse, acho que dá para todo mundo ver bem, e está relacionado com o assunto inicial, que é essa questão da aflição também, né? Da angústia. Taquicardia que a gente tem tudo a ver, quando eu olhei, né, essa imagem com as coisas que você escreveu, né? Uma convergência bastante grande e da ansiedade desses momentos. E a página 26, a questão do efêmero, que eu falava, né? E o efêmero, é claro que é um lugar comum, você sempre percebeu. Só que esse lugar comum, vamos dizer assim, ele é, no mundo agora, ele altera completamente a nossa relação com a vida. À medida que esse efêmero ele é cada vez mais instantâneo, porque sempre foi, mas tudo se acelera, muda a maneira como a gente projeta o tempo, né? E, consequentemente, o nosso viver, né? O nosso estar, o nosso fazer nesse mundo. Porque a nossa perspectiva do futuro, ela já está, de uma certa forma, obliterada por esse presente que parece que se repete. Né? Que já chamaram ele de presentinho, eu acho que tem a ver com isso. E, 26, não, perdão, 35. Eu poderia escolher vários temas, mas isso eu queria falar disso. Não, 35 é esse. Isso. Né? Autoexplicativo. E aí eu acho uma coisa interessante que o Álvaro e o Bruno, eles escrevem na mesma paisagem, que é aqui, é essa paisagem. Só que Petrópolis e consequentemente, o Brasil, estão de pontos completamente diferentes nesses dois livros. Né? O Bruno ele tem um viés mais marcadamente político, sem ser panfletário, mais político. E aí eu vim para cá pensando nessa questão da cidade, né? E de como essa atravessa logo, você está sempre falando da chuva, de cinza, né? Dessa coisa, né? Eu acho que muito conhece a diversidade, o chumbo, né? Que tem a ver com uma paisagem mais natural. E enquanto o Bruno faz uma paisagem essencial, digamos assim. E aí eu fiquei pensando como os dois amam Petrópolis, né? Porque ele precisa saber a opinião para se amar verdadeiramente uma cor, não só uma cidade, vamos dizer, né? Amar com paixão, você também tem que odiar. Porque não há afeto verdadeiro que se estabelece numa relação acrítica. Então não adianta, né? Só a minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, quando não há desmatamento. Minha terra, né, tem pastagens onde piso buraco. A gente vai tomar isso de dia, vamos dizer, né? Então, essa questão da criticidade, de como aqui é entendida, e principalmente nos poemas textuais, né, no ponto visuais, dele, aparece muito essa antítese, né? Essa Petrópolis monárquica imperial, essa herança, que é algo que nos encanta e nos aterroriza também, simultaneamente, né? E aí eu lembrei, só para encerrar, não quero também ficar me estendendo demais, mas quando eu estava lendo dois de seus poemas sobre Petrópolis, não sei se vocês também um deles para ler aqui, eu fiquei lembrando de uma frase de uma liderança do quilômetro já falecido,
o seu Domingo Canecon, que é muito perspicaz, muito elegante, do novo São José da Serra, que quando eles fizeram um trabalho no Vale do Paraíba, né, para inserir, né, a questão da memória dos escravizados, o nome das pessoas nas fazendas, e os proprietários assinam um termo público para fazer uma espécie de memorial e ter evento, mas um momento super assim, de reconciliação histórica, vamos dizer. E ele fala uma coisa sensacional, que tem muito a ver com essa coisa da política, do conflito de memória e tal. E ele diz: a gente não quer tirar o retrato do barulho, a gente quer colocar o nosso retrato do barulho. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque a questão é a multiplicidade, né, de olhares, de histórias, de memórias, não tem um apagamento, mas até mesmo o confronto, a existência do confronto, ela é necessária, ela é vital, ela enriquece. Então, eu acho que essa Petrópolis aqui, que aparece de forma crítica, ou aparece de forma a jogar a gente para dentro também, né, da gente mesmo, vamos dizer assim, é tão importante, ou não é uma negação, senão também no fundo uma outra coisa. E aí é isso. Essa página 54. Eu vou encerrar aqui com esse poema visual, antes de ler o álbum, que eu acho maravilhoso, na verdade. Acho que não dá para ler o título. O título. Têxtil. Uhum. E é isso, ele faz uma trama, né? Tem a ver com essa questão da expansão também, né? De como um texto ele pode ser tudo, né? Pode ser bastante coisa. E tem a raiz da palavra texto que tem a ver com a tessitura, né? Tem a ver com tecer. E aí eu fiquei brincando com essa ideia mesmo, botou no título de texto e visualmente tem que continuar trama. Isso aí, essa trama hoje, eu acho que no contemporâneo, ela pode ser construída, ela pode ser esse tear, né? Ele pode ser feito a muitas mãos. E o leitor é mais um autor, quando ele lê. Então, a gente vai fazer mais alguma projeção? Então, eu vou voltar a filmar vocês. Talvez na conversa apareça. Então, tá bom. E eu vou chamar, enfim, então, para a gente 54, o programa 39. Vamos ver. Perde-se, desde sempre perde-se. O lugar de filho mais novo, o lápis com cheiro de chiclete, um saco de bola de gude. Deixa-se para trás o par da quadrilha, a menina na dança da vassoura, a palavra pai, que desde cedo se foi da minha boca. E a vaga no canto da cama da mãe. Perde-se o medo do escuro, o de pular o muro. Perde-se um pouco da ternura com o primeiro soco na cara. Um pouco de tudo vai se perdendo, até que o primeiro amor se revela. E tantas coisas ali se reencontram. Mas o primeiro amor se dissipa primeiro. E nunca mais se para de perder amores. Quando o novo se deslinda, no mesmo instante começa a se esvair, como numa ampulheta que não sossega. Perde-se, perde-se, o emprego, a inocência, a coragem, o costume, a vontade, e a gente vai se perdendo de si, até o dia em que tudo se perde de nós. Boa noite, boa noite. Fico feliz aqui de ver vários amigos queridos. Chegaram aqui, o Flávia, a Andréia, o Jorge, a Paulinha, o Áquila, a Lília. Eu sou bastante tímido, né? Por isso que eu acho que eu escrevo poesia desde cedo. A Andréia vai dizer que é mentira, que eu não sou de nada. Mas até por conta disso, as pessoas às vezes me perguntam, você não me perguntou, né? Por que você começou a escrever poesia e tal? Porque eu era um garoto muito tímido mesmo e queria também
ter meu lugar no mundo, né? E foi aí que eu comecei a escrever, mas continuei tímido na hora de falar aqui na frente. Então, eu vou fazer o que eu me proponho a fazer melhor, que é escrever. E eu separei alguns poemas também. Vou ler um, depois passo a palavra a vocês. E a Carol falou muito dessa coisa do livro da pandemia, né? Esse livro aqui foi feito na pandemia, né? Depois de um casamento separado, no meio da pandemia, depressões e alegrias e reencontros. E é isso. E esse poema fala bem sobre isso. E tudo que era barulho agora se cala. As portas de correr dos bares não dobram. Os sinos até o fazem, mas não encontram alguém que se dispõe a rezar. A chuva fina é dona da canção que chateia esta noite vazia, em que o mundo parece estar em um interminável trabalho de parto, onde o pai resolveu fazer silêncio para ver no que vai dar. A moça se foi antes do sobressalto e levou as melhores toalhas onde se podia chorar. Faz tempo que Março se prostrou à porta, feito um guarda suíço que não ri. Faz tempo que o bicho começou a roer tudo e agora só resta o couro de si. 2.000 nomes morreram hoje e eu não consigo chorar nenhum. Parece que meu coração se foi com o primeiro em vão. E o que resta se afunda nesse pijama, tomando leite sem lactose e comendo pão sem glúten que o diabo amassou. Então, o que você falou que era tímido, a gente bateu Quem me conhece sabe que eu não sou, né? Mas aqui... Boa noite, sou Bruno. É um prazer estar aqui. É o primeiro evento que eu participo assim, falando do que eu escrevo, fora o lançamento do livro, que foi em meio à pandemia. Esse é o primeiro lançamento, de fato, né, presencial. O lançamento foi uma live feita com o pessoal da editora e foi a única vez que eu falei assim, sobre o que eu faço, fora as conversas que a gente tem, eu tenho com o Álvaro e com outras pessoas. É muito bom estar aqui e reencontrar a Carol. Assim, a gente trabalhou junto num outro contexto, ela não sabia que eu escrevia, nem eu sabia que ela escrevia, né? E a gente foi publicado pela mesma editora, isso é uma coincidência grande. Aí depois a gente descobriu isso. Eu não sei, falando sobre já o comentário que a Carol fez sobre o meu trabalho, esse livro ele é dividido em poemas visuais e poemas discursivos. A metade do poema, chamada, assim, a metade do livro, desculpa, é chamada foto, né? E a outra metade, que é dos poemas discursivos, eu chamo de grafia. E nessa parte dos poemas discursivos que ela falou, tem esses poemas que falam sobre Petrópolis, né? Eu não sei se tem esse negócio da paixão, do amor, mas eu sou muito crítico, com certeza, com relação à cidade. E eu estava ouvindo ela falar do Senhor do Barão, eu nem sei se eu quero manter o retrato do Barão, eu acho que eu não quero. Mas, enfim, cada um tem sua vez, tem seu espaço. Eu queria ler, então, um poema desses, né? Tem dois que falam especificamente de Petrópolis, eu vou ler um poema que chama Petrópolis. Olhos de pedra, polida, bonita, mais pedra, fria, dura, a pedra perdura. Pretensamente pretensiosa, pretensamente preciosa, joia falsa, cidade de pedra, cinzenta, caindo sobre nós, cabeças esmagadas, cinza sobre cinza, perda de massa encefálica, cidade de perda, da cidade que nunca tivemos. Esse poema, gente, ele surgiu de uma brincadeira com as palavras, né? É claro que tem todo esse sentimento. Eu estava falando com o Álvaro ontem que escrever não é inspiração, é trabalho. E eu me forço, às vezes, a escrever. Então, brincando com a palavra de pedra, perda, Petrópolis, saiu isso daqui. Eu fiz as associações da pedra preciosa, que é pretensamente preciosa, uma pedra fria, né, dura, que às vezes a cidade é
E aí já cai na ideia do cinza do Álvaro também, que fala tem muito esse lance de Petrópolis, cinza e fria. Isso. E você falou que ia ler dois, tem mais um. Tem um outro. Leu O outro é assim, Lê para anular o Barão aí. o outro é do Arnoldo Barão, com certeza. Eu só tenho que achar o Cidade Imperial, né? 64. Os títulos são horríveis, né? Porque eles são muito óbvios, mas... Bom, Cidade Imperial. Minha cidade tem orgulho de seu passado. Do açoite, chicote, chicote, estalando no dorso negro. E sangue respingando na cara do capataz, capeta capaz do pior. Em nome do seu senhor, senhor. Minha cidade tem orgulho de suas gloriosas tradições. Do capitão do mato adentro, atrás do preto, senzala fora. Dos fidalgos, fidalgo uma puta sinhá. Ociosos, ciosos, do modo de viver, de fazer nada. Além de explorar a dor, a cor. Minha cidade tem muito orgulho de seu passado, porque ele se confunde com seu presente. Olha lá, a mumbanda, mucama, mucambabá, levando o senhorzinho e sinhazinha para o curso de inglês. Com licença, só para permitir uma coisa para complementar, lá dentro na fala dele, que eu adorei esse poema demais. Quando eu falei da questão da memória, em momento algum quis dizer de uma equiparação, entende? Não é no sentido da equivalência, mas e quando eu falo da paixão, digamos assim, é porque o afeto é isso, né? É o sentido de afetar, né? Como o afeto não é algo negativo ou positivo em si. Eu até lembrei da música deles, né? O amor e o ódio circulando na fogueira das paixões, enfim, tem um pouco isso. E acho que construir, né? Derrubar ícones, né? E construir, ou seja, através da arte, principalmente da arte, que a arte é um fazer de mundos, ela não significa uma terra arrasada, né? Você vê, olha esse espaço aqui maravilhoso, né? Ele foi, outrora, uma coisa completamente diferente, e hoje ele nos abriga. Abriga um público aqui, qualquer um pode entrar, né? E pode participar, enfim. É mais nesse sentido. A nossa mediadora é uma grande poeta, né? Agora eu fico assim. E ela também não gosta de ler as coisas dela, os livros dela se perdem, né? Tem que pedir emprestado para ler um poema dela. E eu sou muito grato à Carol, porque ela me ajudou muito nesse último livro, né? Em meio à pandemia. Ela teve a paciência de ler, que ela fala muitas vezes enxugar coisas nos meus versos. Aprendi muito com essa troca com ela. E eu queria ler um poema dela, que eu gosto muito, desse Mulheres que Correm de Cipressa. É um livro lindo dela. Só que não tem, né? Só o título é ruim. O título copia um pouco Mulheres Correm. Eu não lembrava disso. Mulheres Não teria Correm colocado assim. E ela botou também uma coisa meio botou o nome de filmes nos textos, né? E esse aqui é O Silêncio dos Inocentes. Tangenciar silêncios, fundos como o abandono, espessos como manguezais, provar esses vazios naturais em que se lambe a canção das mariposas, fazer um carimbo de araucária para escrever o coração selvagem, cortar teu peito com meu canivete, ainda não completamente conhecida, ombrófila floresta, tatear as trevas. Agora sei o trabalho que é dobrar, casas de madeira em que tudo apodrece, colheres de bambu, o fundo dos filtros, rosa fúngica, bromélia aracnídea. Existe forma de limpar óleos de vidro? Resta adaptar-se ao clima. Secos os vinhos chilenos, secos os invernos frios. Final. Resta adaptar-se ao clima, secos os vinhos chilenos, seco os invernos frios, secos os lábios que pronunciam rumores sobre a reputação das moças. Para resolver esse problema do título,
Eu acabei botando só nomes de filme em todos sim. os poemas. Eu vou ler um aqui, homenagear a minha amiga Flávia Cardoso, Tomar essa Liberdade, que é o poema que eu mais gosto do livro, e pô, ela falou que é o poema que ela mais gosta do livro, então deu match. É um bom poema. Número 4. Por que não há velas ou tocha, lamparina ou a chama adestrada de uma lareira? Foi-se a Guerra das Correntes, Tesla, Edison e a biografia empreendedora do Mauá. Faz tempo que venderam a Light e já não vem a hora de entregar a Eletrobras. Mas o quarto segue no escuro, e todo esse invisível enredo é tecido na cal dessa cegueira que a essa hora se repete. No fundo desse buraco negro, sem baterias, uma nave tenta retornar de Marte, sem jamais ter partido. E as estrelas sabem quando estão vivendo a última explosão. Capos de tudo se espalham sobre a cama e traduzem em um idioma recém-inventado, enquanto clareiam o computador, que dobrado descansa feito um feto ancestral. Minha mãe, que tanto escrevia, manda áudios intermináveis, e o pequeno Emanuel nem faz ideia de que diabo seja uma estatal. Mas esticado na cama, depois de uma centena de pedaços de filmes e séries, nenhuma luz é bem-vinda, pois a porta do armário aberta poderia refletir aquele rosto, ainda que cada dia haja uma orelha a menos, um fio negro que já não se acha e lábios que se partem sem hidratação. Os sons que se foram na cápsula do tempo, uma garrafa que se afoga no espaço. Nenhuma luz se propaga neste vácuo, entre ossos que se esgueiram por infiltrações no concreto e uma quase involuntária contração dos músculos. Os livros, cometas, reforçam a infância de suas primeiras páginas e dialogam com o tempo inventado pelo relógio martelado na parede. Como âncoras negras, as meias não me deixam ir ao banheiro, e eu imagino o rim esquerdo que não tenho, tentando empoçar a água que quase não bebi. De tarde, 2 dentistas no café conversavam sobre dentes, e a melancolia se amalgamava pela voz de uma. A outra lhe oferecia os ouvidos ao invés de bisturi. O sentimento do mundo anda aberto em dentes na cirurgia de canal, em valas na maré, nos braços sempre dispostos de minha mãe. Lembro-me de riscar com giz coisas no chão, coisas banais e mal traçadas. Mas a menina que eu amava fazia obras de arte e o giz se esvaía de sua mão. Eu olhava para o céu cinza chumbo daquela tarde de verão e pensava no fim de tudo. Menino grave que ainda sou. Estrelado nessa cama que comprei, fazendo a vontade do mundo. Lembro-me da menina que nasceu no meu dia. A menina que riscava a giz, a casa em que jamais fui morar com ela. Acho que a gente pode abrir, né? É? Sei, acho que você podia fazer umas perguntas assim. Tipo... Agora você me pegou de calça. Uma coisa que eu acho que eu vou esquecer, porque eu vou ter que pegar a carga aqui do celular. Mas quando você falou dos seus títulos serem óbvios, e a sua poesia não é neoconcreta, mas tem um pouco do concretismo, Sim. Não é uma vontade de ícone que existe mesmo na poesia, de vontade de ser a coisa com a coisa, ser a obviedade? Sim, acho que tem sim a ideia do ideograma, né, que os próprios concretistas tinham, do poema ideograma. Então, de certo modo, tem isso sim. Mas, para mim, é péssimo escolher título. Eu acho difícil, assim, e na hora de fazer ali o livro, né, eu tinha que escolher título para um monte de coisa, inclusive poema visual. Poema visual, às vezes, não tem título, entendeu? Mas eu tinha que botar alguma coisa lá no índice. Às vezes ficava o que estava escrito lá, tipo, ventania. Outros eu tinha que realmente criar esse título. E você falou do concreto, né? O concretismo é muito importante para mim, mas não só ele. Eu acho que eu acabei sendo muito rotulado de poeta visual, né? Por isso que eu fiz força para botar no livro metade do livro
do poema discursivo. Porque eu fiquei, assim, as pessoas começaram a ter acesso, pelo que eu fazia, só no Instagram. No Instagram era visual, de fato. É isso. O Álvaro também tem um trabalho no Instagram, né? Que a gente acompanha. Inclusive, esse livro não, mas o anterior, o Eutrus, eu publiquei ele todo na rede social e só publiquei os poemas que as pessoas tinham curtido mais. Fiz esse exercício, assim, de uma pré-crítica, né? Os poemas já chegaram, né? Você está falando de título, eu acho interessante, mas eu sou um pouco avesso a título, porque eu acho que o título acaba pautando o poema, né? E, inclusive, nesse último ele só tem número, esse, inclusive, é o 4, né? Então, eu ia te perguntar isso. Como eu peguei eu acho que é um problema mesmo, tipo, você tem que sintetizar uma ideia em pouquíssimas palavras, E às vezes você pauta a pessoa, né? Porque a pessoa vai ler o poema e aquele título que você deu, a pessoa já começa com aquele título na cabeça. Então ela vai por aquele caminho. E ela podia se embrenhar por outro, como a Carol falou, né? Esse tipo aberto, né? Da linguagem que você coloca o texto para o outro completar o texto. O Machado já falava sobre isso. Mas desculpa, Cláudia. A minha curiosidade era essa, se você tinha omitido, se em algum momento teve, ou se a sua opção ao escrever esses poemas foi assim, não vou dar título. Eu raramente coloquei títulos assim, no que eu escrevo. Por isso, para deixar... Eu acho que é um pouco de malandragem mesmo, para deixar a pessoa, né, fala assim, pô, deve ser melhor sem o título. Eu vou anotar e fazer igual. Não, eu falei que eu vou anotar essa para fazer igual. O Átila foi o primeiro encontro que no Revisa a gente conta um pouco da relação dele com a literatura, né? E ele participou da geração mimeógrafo, né? Mas editando, fazendo projeto editorial de 2 livros, né? Então, uma geração mimeógrafo editando livros, né? O Tenerife. Misterioso Ladrão de Tenerife. Isso, o Misterioso Ladrão de Tenerife. E ele colocou aquele que tem o ônibus. Enfim, ele fez projeto para alguns, projeto gráfico, né, para essas poesias, e a forma dele participar com poesia, mas no revista eu estava falando que os títulos dos quadros dele sempre tentam brincar também, né? Porque é a forma dele fazer poesia, que uma vez ele não falou isso, mas também é uma coisa, por isso que eu falei do icônico, porque ele fala, é um laranja superior, a pintura e o seu título. Então, tipo, ele faz sempre essa brincadeira do título, como se o título fosse para despertar, né? Enfim, o público, a pessoa que participa, né, construindo obra de arte, né, ou então para direcionar, né, ou distanciar. Isso. Eu achei forte. Foi só uma observação que acabou. Dentro disso, os artistas de arte tomaram as palavras sem estar contigo. Sim. Então, nós fomos tomando, e eu acho que o projeto de ocupação, né, quer dizer, a gente vive sem projeto. Tudo sem projeto. Sim. Talvez nós sejamos a primeira geração de técnicos que vive sem projeto coletivo, sendo que as gerações anteriores aos projetos coletivos iniciaram uma vida posterior. Então, acho que a arte tem de ocupar os espaços. Né? Ela tem de ser muito... E aí você vê a coisa espacial. Né? Então, os espaços estão aí para nós ocuparmos. E para dar sentido a essa vida, porque realmente não tem projeto. Sabe? A gente faz crítica em retrospecto, né? Mas não tem uma coisa prospectiva. Quer dizer, assim será o futuro, assim eu quero dizer. Não existe mais isso. Então, a arte aqui faz a construção de um futuro. Eu acho que vocês estão falando tão bem. Legal. Eu penso muito nessa direção. Inclusive,
Ah, desculpa, eu interrompi alguém? Não, eu ia só pedir, se você, na sua fala, explorar um pouco o comentário que você fez do Álvaro, esse, Uhum. acho que seria o mais sucinto e o que está mais estimulado. Uhum. Por quê? Ah, então. Idade. Só... eu acho que, só para, primeiro, ter uma interação com a sua fala, que eu gostei muito, porque eu penso muito sobre isso, que tem a ver com o que eu falava sobre a irreversibilidade das nossas ações, né, desse historiador francês, que é o Hartog, embora, enfim, eurocêntrico demais, assim, né, fala do mundo como se fosse da França, que a gente já sabe esses problemas, como é que, já sabe como é que é, né? Então não tem essa ruptura epistemológica que a gente gostaria, mas, assim, é justamente essa ideia de que nós somos talvez a primeira geração, digamos, né, que não tem essa coisa da minha geração, somos coetâneos, né? Seres vivos que habitam esse planeta, que não conseguimos mais projetar um futuro longínquo. Eu acho que também, aí depois eu vou puxar um gancho para isso, essa falta de projeto coletivo, ela tem a ver com a nossa dificuldade, penso eu, de imaginarmos o futuro. E aí muda a nossa relação tanto com o presente como com o passado, obviamente. Porque para que a gente estudava o passado ou queria saber, por exemplo, nas universidades na década de 70, a origem do capitalismo, como surgiu, foi no feudalismo, foi na Idade Média, foi aonde? Porque se tinha um projeto de acabar com o sistema econômico, né? Se queria isso, se queria outro mundo. Então, hoje não é um debate tão mais presente, porque é que está, talvez essa ideia de uma mudança radical da maneira de produzir e dividir, partilhar, existem projetos críticos, mas não é há um fim realmente da metanarrativa. E aí eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas em termos de falta de projeto coletivo, é claro que é ruim. E aí essa abertura que a arte, que você falou, né? Essa capacidade da gente projetar ou criar mundos, vai ter que projetar, abrir esse futuro à martelada, né? E é uma preocupação. Quando a gente fala da questão do político, né? O político não é só o panfletário, né? O que está dado como uma obviedade. Aí eu acho que vem essa questão da questão do que eu falei do livro do Álvaro, porque isso é uma coisa que desde os anos 60 a gente sabe, né? Que o pessoal político, todo esse slogan e tal, porque há uma subjetividade que ela não é vazia, ou pelo menos ela não é esvaziada, né? Ela traz sempre a marca. E é isso que eu falava com relação à questão de romper a memória de um, de outro, o retrato, essa disputa, né? Que ela tem sempre uma marca do momento que a gente faz alguma coisa. E aí eu até posso ler aqui uma outra coisa, posso? Claro. E aqui, deixa eu pegar o meu, porque o meu eu só gosto de marcar. Marcador? Acho que não. Que é até aquele que você falou, Bruno. Sim. Eu gostei muito, não. É o do funcionário público. Meu segundo preferido. Ah, olha só, esse aqui é ótimo. Amanhã vem um cara e me veste de funcionário público. E faz a minha barba e frita uns ovos para marmita. Amanhã vem um cara e bate meu ponto. E me senta 8 horas de frente para um computador. Mas é domingo hoje. E o tal cara não me alcança. Amanhã o cara me coloca aquela calça jeans surrada e aquele perfume do Boticário e me amarra no teto das coisas. Esse foi muito bom, né? E ele é engraçado, porque diverge um pouco do que a gente estava falando, mas nem tanto, porque tem uma questão do automatismo, né? Essa vida em que a gente trabalha para sobreviver, para ganhar dinheiro, e para esse dinheiro comprar um remédio psiquiátrico, que nunca se tomou tanto, e para produzir uma sociedade da tristeza ou da angústia, como querem alguns, enquanto que todos nós somos cientes desse processo e como parar, né, esse processo. Como que a gente para esse processo? Porque, né, como que refaz isso?
Porque é isso, a gente vive um mundo hoje, se você não te botar amarrado esse cara em frente do computador, você não vai comer. Talvez se você sentir uma sede, a pessoa não vai dar um copo d'água ali na esquina, né? Então, acho que a arte também tem uma questão da solidariedade, de que as pessoas precisam comer, precisam vestir, precisam beber, isso é óbvio, né? Isso é a primeira coisa, porque uma pessoa com fome, ela não vai, provavelmente, ela não vai fazer um verso. Olha, a gente olha até aqui a nossa paisagem social, aqui desse evento, por exemplo, né? Quantos negros aqui? Quantas pessoas negras? Nenhuma. Quantas pessoas... Sim, desculpa, perdão. Do público, que eu estou falando, né? Quer dizer, também não sei se alguém não quer me meter na autodeclaração de ninguém, não é isso? Não, mas assim, quantas pessoas que estão aqui, que tem, pessoas que também têm acesso, então tem um recorde de classe, de uma certa maneira, né? E aí? É triste, né? Mas a gente tem que falar. Não adianta só a gente fazer um evento chique, uma coisa assim, né? Tá ótimo, maravilhoso. A gente também gosta, né? Também tá maneiro. Mas eu acho que essa questão da materialidade, ela é importante, mas esse alimento do subjetivo é que faz o cara não só trabalhar, não ficar só nisso, né? Isso aqui, ninguém vive só com isso. O Ferreira Goulart falava o quê, né? Como é que a arte existe porque a vida não basta? E eu acho que é um pouco por aí. E aí, esse também que você leu é o que eu tinha separado para... A gente podia ter combinado. Pois é, mas é isso, improviso também é bom. É isso. Só pontuando isso que a Carol falou, e a gente também fica no lugar, né, de classe média, de burguês, e fazendo essa crítica, né, e aquele meu poema termina assim, né, tomando leite sem lactose e comendo pão sem glúten que o diabo amassou, né, porque você fica ali, né, devaneando, mas numa outra condição, né, você imagina como foi essa... Eu super sofrido na pandemia, imagina como foi essa pandemia para quem não tinha o que comer, né? Eu ali, nossa, aí me veio essa para fechar o poema. O leite sem lactose e o pão sem glúten que o diabo amassou. A gente tem que entender que a palavra também já é um privilégio, porque diante de certas situações na vida, ou na humanidade, enfim, não se tem palavras para dar conta de certas coisas. Mas não inventaram. Não inventaram. E os que não tem essa coisa, né, dos que realmente tem toda essa discussão sobre o testemunho, né? Os que realmente vivem, não tem palavras, ou eles nem sequer estão aqui para poder falar, né? Estão aqui vivos. Você está falando sobre empatia, né? Há experimentos, eu acho primeiro que todo professor é artista. Todo bom professor. Né? Então, uma boa aula é uma obra de criação. Aí é uma obra de criação com generosidade imensa que acaba como todo analista é artista, que é capaz de uma interpretação incrível que termina com aquela pessoa que o professor ele cria junto com uma comunidade, né? Do seu público. E tem experiências, por exemplo, uma experiência muito interessante no Parque do Cuiabá, que é uma escola integrada. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não é a sua? O que você... Não? Uma escola integrada no Parque do Cuiabá que usa elementos, por exemplo, quando essa escola começou a ser integrada, ela fez todo o trabalho em cima de ópera. Então, português, matemática, história, geografia, tudo ela dava a partir da ópera. Então, a ópera, que de uma maneira stalinista é considerada uma coisa elitista, né? O povo não teve acesso nem capacidade de compreensão. Quer dizer, você traz e você tem essa garotada que mora nas comunidades vizinhas na maior felicidade, falando sobre ópera, como se elas estivessem falando de futebol, de jogo de botão. Então, eu acho que a crença na inteligência, na sensibilidade do outro, pode fazer isso tudo mudar um pouco. Porque senão a gente vai simplificando muito o que dá ao outro, né? Então, dá ao outro uma coisa muito escravatada, enquanto o outro é inteligente também, é sensível também. Às vezes ele não tem capacidade de reparação, né? Como pelo burguês tem, mas eles adquirem isso a partir do próximo processo
Eu fiquei encantado pela experiência artística mais interessante que já passei, foi visitar a escola do Vale do Piauí. E ver as crianças seguras criando juntas. Nunca vi crianças tão seguras. Então, satisfeitas. Né? Eu sou professor de português, né, na rede pública, e tem muito disso mesmo. Assim, eu gosto de trabalhar com poesia, mas eu gosto de trabalhar com o diferente. Né? Eu trabalhei em poesia concreta que também tinha uma pecha de ser elitista, de ser muitas vezes apolítica, até que eles deram o tal do salto participante, né? Depois que o Ferreira Goulart já tinha rompido, falado que eles eram acríticos, enfim. Mas os alunos eles gostam diferente. Esse negócio do que tem muito na arte, o estranhamento, ele ajuda a gente a ensinar. E acho que quando coloca uma ópera, quando coloca poesia concreta para eles, poesia é outra coisa. Para eles a poesia é outra coisa. Aí você coloca um texto concretista lá, aquele pluvial do Augusto, e todo mundo leva um choque. O que é isso? Né? Mas eles conseguem compreender a chuva caindo, o rio correndo. E esse é o legal, assim, esse estranhamento fazer pensar, desautomatizar a percepção. Quando a percepção desautomatiza, a pessoa está aberta a entrar na obra e a dar de si para essa obra. Isso é... E eu adoro essa ideia do estranhamento para tudo, inclusive para ensinar. Né? Mas uso muito da literatura, óbvio, mas para ensinar também. A Carolina usa muito nas aulas dela também, paródia. A Paulinha, que gosta de tudo que se fala, cantar uma música, ela tem altas paródias da nossa história. Eu lembro da greve. Acho que assim, essa questão do letramento, que a gente está aqui, enfim, num evento de literatura, mas a gente existe um preconceito muito grande, né, com a questão do que é iletrado. Quanto que o que é iletrado é corporal, é tudo, né? É verbal, e a linguagem, muitas vezes, muito mais rica, muito mais sofisticada do que qualquer, enfim, tese que alguém já fez. A gente vê isso, né? Não necessariamente uma pessoa que tem mais escolaridade ou tem mais letramento, ela tem mais sabedoria, enfim, do que uma outra que não dispõe dessa ferramenta, porque no fundo é só isso, né? É uma ferramenta. E como que a gente ainda tem tanta barreira? Você falou dessa questão de levar a poesia concreta para a sala de aula. Eu tive um movimento contrário, que foi esse ano, de ouvir um trap gospel e falar, cara, isso é maravilhoso. E agora eu ligo na minha casa, sabe? Eu falo que coisa... E eu tinha um certo preconceito. A música de Jesus vai ser chato, vai ser óbvio, vai ser aquela coisa, né? Eu nunca tinha parado para realmente assim ouvir e falar, cara, tem alguma coisa aqui muito potente. Porque senão também não teria conquistado tantas pessoas. O que tem aqui, né? Por que tá? Já uma recusa de antemão a conhecer o novo, né? Eu acho que para todo mundo é assim, né? Para todos os grupos. Então, essa ruptura não tem que ser hierárquica só, né? Tipo, de levar, né? Que eu vou levar, eu professor, eu intelectual, sei lá quem, eu vou levar algo que também é maravilhoso. Mas também, o que eu posso trazer para mim? Né? O que é essa circularidade? E realmente, eu acho que essa divisão não tem que existir, porque tudo que é feito de bom é patrimônio da humanidade. Então, as pessoas só não gostam daquelas que elas não conhecem. Depois que elas conhecem, elas podem dizer, olha, eu gosto ou não gosto de poesia, eu gosto ou não gosto de ópera, ou de música gospel, de qualquer outra coisa, né? É isso. O que para vocês mudou o ato criativo à pandemia? A circunstância da... Bom, esse livro meu, pouca coisa foi feita na pandemia, na verdade. Ele saiu durante a pandemia. Eu tenho um outro praticamente pronto que foi escrito durante a pandemia. Né? Eu produzi muito, porque aquela angústia toda, a gente fechado, tendo que trabalhar, ainda mais a gente dando aula online, um negócio, a educação é muito presencial, a gente se doa. Às vezes esse negócio
pegar as coisas do aluno também, ter essa troca do trap, que ela falou, que eu também estou ouvindo trap direto. Então, fechado ali naquele ambiente, né? Eu e minha família, e tentando não enlouquecer, né? Acho que o processo criativo ajudou muito nisso. A gente jogava tudo ali para sublimava mesmo na criação e saíram coisas assim que eu acho melhores do que estão aqui e eu estou doido para colocar na rua, né? Acho que o Álvaro também sentiu essa necessidade e colocou antes. No meu caso, eu sei que é piegas, mas a poesia me salvou na pandemia mesmo, porque eu ainda fiquei de licença médica, dei uma pirada, tomei um pé na bunda, e aí começou a pandemia. E eu falei, cara, ou eu vou morrer, ou eu vou escrever um livro, né? E aí eu tinha esse hábito, acordava a hora que Deus queria, fazia um canecão de café e sentava ali, passava horas trabalhando isso, né? Você viu? E depois comecei a publicar vídeos de poesia, de pesquisar novos poetas, estudar pra caramba. Então, assim, a poesia foi a base da minha salvação mesmo. Assim, eu estou aqui hoje podendo dividir isso com vocês, foi a poesia que me salvou. Literalmente. O Arthur falou isso também. O Tiago tem uma experiência, eu acho interessante. Ele ia sair de casa para se matar. Ele saiu de casa para se matar. Ele passou no cinema, passando o filme dos Irmãos Marx. Ele entrou no cinema e estava. Depois de ter tentado todas as Tá bom. Cassiana. Sim, Mas na hora que comecei a falar, perguntar uma coisa, aí a pessoa fala outra coisa, a pessoa outra coisa. Não, eu fiquei pensando naquela coisa assim, da falta de projeto, né? Aí estava vendo um documentário sobre o Darcy Ribeiro, que é centenário do Darcy Ribeiro agora, e ele falando, né, parece que ele criou show na fita, uma época que ele ia fazer um filme sobre, ele fala sobre fazer um filme sobre índio, ele fala assim, autores, e aí, mas não sabia nada de falar, o professor Darcy Ribeiro, aí o Darcy Ribeiro deu uma aula de uma hora, sei lá, sobre os indígenas, e ele falava alguma coisa assim de um passado que a gente tem que construir. O Brasil é um grande passado pela frente, um passado que tem que enfrentar. Eu acho que muito quando você leu o seu poema, né? Porque olhar para a cidade assim é um ato de amor, assim, é querer trazer à cena aquilo que a cidade importa, né? Então, eu acho que pode trazer a história, as outras Petrópolis, para além do Petrópolis que a gente conhece, essa leitura a contrapelo e indigeta de Petrópolis também é um ato assim, de amor, assim, para olhar para a cidade. E acho isso Eu também tive essa leitura. eu não acho isso condutor, assim, a ausência de... eu fico pensando que primeiro a gente tem que desmistificar para depois pensar uma vida comunal nova, uma vida diferente. Eu li muito o Krenak na pandemia, todos os livros eu estava pensando aqui. O primeiro livro é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Amanhã Não Está Vendo, A Vida Não é Útil, agora o Ancestral, que é o próximo que vem. Todos os livros estão convocando, eu acho, a gente, assim, para olhar para a ancestralidade, para aquilo que se constitui, porque essa ideia de Zé Freire é muito criticada, e a gente é um pouco ético. Então, eu acho que é criticado com razão, essa coisa dele ver a coisa da Casa Grande, né, da janela da Casa Grande, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trazer essas histórias. Eu acho que faz parte de um projeto de construção do país. Estou muito otimista. Não sei se mas, assim, agora acho que
enfrentar essas verdades, sim, falar de si mesmo com alguém que está comendo um pão sem glúten, todo isso, essa autonomia, né? Essa dissolução do ego, assim, pensando, porque isso é uma maneira de pensar no olha, eu estou aqui fazendo esse tema, mas faz uma piada consigo mesmo para poder mostrar que dividir esse pensamento burguês, sei lá, acho que está tudo muito bem. Estamos caminhando. É a questão de justiça também, de pertencimento, né? Assim, isso. O povo negro, os povos originários, o país é deles, eles têm que tomar. Eu estava vendo um vídeo do MC do Amarelo, né? Tem um documentário e depois tem um show, né? E ele fala isso, que ele quis levar pessoas negras para dentro do municipal e gente que não se sentia digno de estar lá dentro, alguma coisa, uma loucura isso, né? E ele pensou, pô, mas os negros construíram isso daqui, os operários eram negros, igual aqui, isso daqui foi construído por negro também, né? Então, pertence a todos. Quando eu falo assim, de tirar a foto do Barão, talvez o Barão já está representado nisso daqui, eu quero botar a foto do outro, entendeu? A foto dele presente. Eu acho, isso. Isso. Eu posso comentar uma coisa dessa fala que eu achei incrível? Só fazer a Cassiana está indo para nos representar, né? Petrópolis. Vai lançar o livro dela na Festa Literária de Paraty, né? Ah, que massa! Maravilhosa escritora também. Outro patamar. Você não quer ler um pedacinho depois? Eu tô livre. Só se eu tenho pode ser. Eu também estou sem graça aqui, mas estou aguentando firme. Você falou uma coisa que eu achei muito, muito legal, do Krenak, que eu também li bastante na pandemia, e eu lembrei de um cara muito interessante, que é o Davi Copenau. E tem um trabalho lindo, que é A Queda do Céu, porque esse livro é um pacto etnográfico, como eles chamam, né? E que é uma coisa primorosa, porque o Bruce Albert, que é um francês, que ele registra com autorização do Davi Copenau o que ele fala. Então, é um livro ele falando e ele fala dos brancos. E uma coisa que para mim foi um soco no estômago, assim, de pensar, né, como mudar, assim, essa maneira de ser. Que ele fala, tem um capítulo que é desenhos de escrita. E ele diz que os brancos têm a memória péssima, porque justamente tudo que vivem olhando para a pele do papel, desenhando na pele do papel, né? Então, não é uma memória vivida. Aquilo você não inscreve no mundo, né? Você precisa sempre daquele suporte ali. E agora, imagina, ele está falando do papel, mas hoje a gente pode pensar as telas. Como que a gente está preso na não vivência dentro dessa tela, né, o tempo inteiro, e como isso modifica completamente as informações necessárias para a gente acessar uma memória, que é o que a gente está falando, né, mais durável, aquilo que passa para as gerações. Que é um pouco a educação, a arte, né, tudo que a gente está falando aqui, está obsoleto no sentido do projeto do capital, né? Porque justamente o contrário do projeto do capital, é o que perdura. É uma transmissão, é uma solidariedade entre gerações, e isso, né, é algo que não tem mais valor, vamos dizer assim, né? Valor de mercado. E porque é orgânico, né? Da pele, do papel, quando com certeza dita, a impressão que eu tenho elas vivenciam, tá? Entendeu? E aí é uma questão que eu fazer também, eu sou professora de escola pública também, a impressão que eu tenho é que fica tão alienada da vida da comunidade, você entendeu? Ali é uma instituição
e que o conflitismo, muitas vezes, e essa é a nossa tarefa, não tem nada a ver com a vida do garoto. E aí vocês estão falando disso, que eu ia falar do amarelo, eu acho que ele tenta resgatar, é muito bonito o que ele faz, assim, de que vocês participaram desse projeto, a reverência que ele faz ao passado, de todos os músicos negros que construíram a história da nossa. É muito lindo. Eu perdi, estava falando, eu já perdi, mas assim, a gente percebe que quando a comunidade traz para si um conhecimento novo, mas que aquilo vira uma coisa orgânica, aquilo faz sentido. E aí você está falando e eu fico achando que a história do Brasil é verdade, eu tenho esperança, mas hoje não tem um projeto, a minha esperança é que ele venha quando a gente enfrenta o racismo, que venha dos negros, que venha das comunidades, dos indígenas, que venha, sabe assim, porque o branco assim, é empolada. A gente falou de linguagem, da proteção, linguagem empolada, é completamente desvinculado de uma coisa orgânica. A arte, todos os movimentos, era uma coisa que nascia de uma necessidade, do desconforto que estava vivendo, sei lá, que a gente perdeu um pouco isso. Eu fico querendo acreditar também que a gente agora está numa nova oportunidade. Acho que a questão, eu fico com a esperança de que o limite terrestre, sabe, que a gente está vivendo com a questão do meio ambiente, nos coloque numa situação que ou a gente vai ser ou então vamos deixar. E aí eu penso que nessas comunidades que viveram tanto caladas muito tempo, tem uma coisa ali efervescente que vai vir para trás dele, não vai vir dessa comunidade. Não está. O mesmo. Não eu acho que isso vai mudar essa escuta, porque Isso existe já. Como existe, tem lugar de fala, tem lugar de escuta, porque as pessoas têm dificuldade de escutar, porque já estão sendo ditas há muito tempo. Os cadernos negros existem desde 1977, o teatro. O Teatro Experimental do Negro, existe desde 1944. Você vai, a Maria Pinheiro, você escreveu em 1859, salvo engano, Úrsula, que é um romance com uma mulher abolicionista, primeiro romance com uma mulher brasileira. Então, as coisas sempre existiram. O Krenak fala, que escreveu aquele livro lá, eu acho que a minha ideia para já o mundo, todo mundo fica me perguntando como é que os Krenak vão fazer para sobreviver diante da pandemia, diante do mundo. Ele falou, nós estamos aqui tentando sobreviver a vocês que chegaram aqui, desde que nós nos vamos, e sobrevivendo, chegamos até aqui com uma cultura. Eu fico imaginando, todos esses povos que existiram no mundo, judeus, as pessoas que ainda são com a religião de matriz africana, como é que eles conseguiram sobreviver e manter suas tradições, tendo tudo. E essa ideológica agora tem que tomar aulas com a resistência do nosso país, com os movimentos de resistência que existiram aqui. E resistir é criticar, resistir por exemplo, eu vivo em uma cidade linda como Petrópolis, tem um lugar que tem um trabalho, mas eu sou capaz de ter essa relação de alteridade, de não ficar feliz porque não me sentir, sei lá, confortável, porque eu sinto a dor do outro e quero que isso seja retificado, ressignificado, transformado. Acho bacana, acho que a poesia, essa poesia que a gente escutou aqui hoje, leva a gente para esse lugar. E como a gente fala de língua portuguesa, vocês me derem permissão para ler um poema do Álvaro que eu adoro também, que tem a ver com a língua portuguesa. E depois você podia ler um seu também. Eu também. Não, eu aqui. Mas eu tenho aqui, eu peguei. Gosto do hiato pela calça, pelo acento e a consagração das semivogais. Saúdo o hiato pelo tato entre as sílabas e o abraço que se estica ao unir o antes e o depois.
Aprecie o hiato por sua paciência solitária e pela tonicidade que se sente por sua voz. Prezo o hiato por sua resiliência comprimida, por sua redenção entre os traços da separação. Louvo por ser sábio na espera e sempre disposto ao afago apertado da reconciliação. Obrigado. Gente, Ah, Mas uma coisa eu vou perguntar. É o seguinte, quer dizer, eles trazem a ópera como uma possibilidade da palavra e da música. Né? uhum, E é uma possibilidade também, à medida que você traz esses elementos para essa comunidade, que essa comunidade evolve, é claro. E isso tudo é resolvido dentro de casa. Então, as crianças estão ouvindo ópera dentro de casa, conversando com os pais. Isso não é dado como modelo, é dado como um fato artístico. uhum. E agora eles estão estudando astronomia. O tema agora integrado da escola inteira é astronomia. Então, as crianças sabem coisas do arco da velha. A gente não imagina, sabe, quantos planetas Nossa, que maravilha. de astrônomos, fantástico. E isso tudo é estudado em casa também. Então, essa possibilidade de acreditar na elasticidade do outro, tanto o que vai para a comunidade, e lá o cartola, trazer o cartola para cá, e jazz, Ravel, com a influência do jazz, que Ravel influenciando o jazz. Então, essa mistura que é enriquecedora e elegante. Outra coisa que eu quero falar, não falando demais. Não. Ontem eu ouvi o Pedro Escobar falar muito bem. Então, ele falou da saudade do Brasil, que é uma coisa que nós sentimos muito. E agora, o português, isso é dramático. Né? Essa ida para Portugal ao Brasil. Sempre foi. Eles dizem, né? Enquanto a gente tiver o Brasil, nós estamos seguros. Eles defendem a colônia. E depois, durante todo o período de Salazar, o respiro do Brasil, os intelectuais vão respirar no Brasil. De repente, esse país desaparece, cara. Olha, fica assim, medíocre, vazio, louco. Então, essa alegria do me deu esperança, sabe? Esperança da possibilidade de reencontrar o Brasil. Eu acho que esse é o momento que o projeto está começando a ser reescrito. Né? Você tem as minorias, né? As minorias participando mais e brigando. Eu vi contestarem que não havia na equipe de transição do Lula negro e nordestino. Né? Ou seja, tem que ter lugar para todo mundo. Assim, está todo mundo querendo seu lugar. E isso faz parte. Esse projeto tem que ser construído assim, desse modo, com todos. Mas eu acho que também tem uma questão, que aí eu vou polemizar um pouco, rapidamente, que às vezes, assim, não existe alteridade sem identidade, porque um é pressuposto do outro. E quando a gente às vezes fala assim, é o outro, e se fala pelo outro, a gente esquece que o outro também nós somos assim, a menos que alguém, que não sei, pode ser que não viva só de herança e tal, né, assim, mas acredito eu que somos classe que vive do trabalho, né? Portanto, classe trabalhadora. E eu acho que tem um problema muito grande na classe média brasileira de que não se entende enquanto classe trabalhadora. E isso não se entende enquanto classe trabalhadora. Porque, assim, essa questão de uma vulgarização, vamos dizer, do marxismo, que não é o marxismo, é uma vulgarização dessa ideia de que há uma classe operária e um burguês, e etc., que é uma coisa totalmente anacrônica, vamos dizer, né? Que não é o marxismo, mas é uma leitura, uma vulgarização que nem os marxistas hoje, né, trabalham dessa maneira. Você vê que a gente vive um outro momento do capital. Então, até estava lendo um autor esses dias que até cometeu o erro de não saber o nome dele, esquecer o nome dele, mas ele estava falando isso. A classe que vive do trabalho é o quê? É hoje o telemarketing, não o operário de fábrica, né? É o próprio desempregado que está
nessa dinâmica, né, de um trabalho vivo que com a tecnologia é trabalho morto também, enfim. É isso. O professor, como a gente que está na escola pública com triênios de 30 anos para sair, que aumenta R$ 100. Então, assim, é uma precarização tão grande, e às vezes a pessoa, por ter um capital simbólico, ela se aparta daquilo que ela é, que é a classe que vive do trabalho, que a gente tem que se entender enquanto classe trabalhadora, porque essa classe trabalhadora é heterogênea também. Não tem como não lembrar da Paulo Freire, né? Que aqui, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar uma pessoa. Exatamente isso. Quando a escola pública for ruim, em vez de ela lutar como todo trabalhador para melhorar a escola pública, ela tem que quando o SUS ficou ruim, quando o atendimento público de saúde ficou ruim, em vez da classe média ir para a rua e exigir um serviço de saúde melhor, ela colocou os filhos. Isso não tem projeto. A sociedade, ela tem uma própria, no caso, ela é melhor, vira uma pessoa. Assim, tem mesmo, tem que voltar, tem que encontrar um projeto. E ela tem que se reconhecer, eu acho só muito pertinente, ela tem que se reconhecer, deixa essas pessoas no ano, sem venda, sem rendimento. Acho que nem 6 meses atualmente a nossa classe média consegue ter sem trabalho. E aí, eu acho que tem que voltar. Eu acho junto com a Catarina, graças a Deus que o Ministério agora vive, a gente tem que voltar a ler Paulo Freire, voltar as atividades de base, tem que voltar a olhar essa realidade nova. E tem que voltar a escrever também o que, né? Sim, mas é uma carga de preconceito gigantesca, né? A gente está nesse cenário bonito, essa rua belíssima e Maravilhoso, tal. né? Eu fico pensando na realidade dos meus próprios alunos, né? Assim, onde eles moram, a precariedade, e assim, para a maioria dessa classe média, né? Eles não, acho que eles não têm noção de que existe gente vivendo daquela maneira. É o que parece, que não há nem a noção, ou se tem a noção, não sou eu, tá bom. Ou seja, o preconceito está embutido em tudo, né? E aqui em Petrópolis eu sinto muito isso, porque as pessoas conhecem, eu moro em Petrópolis, conheço Petrópolis, não conhece, tem lugar que você não conhece, que não conhece o Atílio Marotti, por exemplo, o Morro do Neiva, o Alemão, né? Lugares que a gente acaba tendo acesso, e talvez eu não conhecesse também, né? Estou falando, sendo sincero, talvez eu não conhecesse se eu não fosse professor. Porque a gente passa a conhecer, eu passo a querer e eu vou a esses lugares, né? Porque meus alunos estão ali, eu vivo a realidade E deles. muitos professores também, né? Sim, muitos professores também. E aí foi ótimo falar com a Maria, o que precisa vir mais cedo? Porque lá no alto do morro dele, a mãe, quando vinha para casa, isso do mais, já tinha os filhos, né, foi estudar, e trouxe Esmalha. E ele, quando leu Esmalha, ele falou, meu Deus, o que é isso? E aí, né, quando você proporciona a essas pessoas uma sensibilidade estética, pode mudar toda uma sociedade, você pode mudar tudo pela sensibilidade estética que você comenta, e aí os seus olhos veem de outra forma, você se engaja. O Ferreira Goulart deu uma palestra na UF e ele falou que o que ele escrevia nos anos 60, eu acho, não era poesia, era panfleto político. E eu fiquei muito assim. Ele falou que o que ele escrevia naquela época não era poesia, era panfleto político. Ele era crítico da própria obra nesse período. E eu fiquei tão assim, um pouco decepcionada, porque o Ferreira Goulart. Você estava falando sobre isso. Eu sou muito fã dele, e assim, eu vejo muita beleza naquilo que eles chamam de panfleto, né?
quando ele fala do açúcar, o açúcar com que adoço, meu café nessa manhã em Ipanema não foi produzido por mim. Eu não vejo isso numa coisa assim, datada, panfletária. Eu acho que talvez o que faltou, né, o que se perdeu foi justamente isso, essa capacidade de pensar o Brasil, de pensar os problemas e também a realidade social, mesmo que não seja da mesma maneira, com a mesma linguagem tão explícita, mas de ter ali, na arte, uma preocupação com essa questão, né, social, da identidade, porque existem muitas maneiras de você abordar isso. O Álvaro leu o poema aí que ele falou que são 2.000 mortes por dia, você leu esse? Né? E ele não foi capaz de chorar por nenhum. Quer dizer, ele está na casa dele pensando isso, ele está no pão sem glúten, e o leite sem lactose. Engraçado porque esse poema começou assim, primeiro escrever 400 por dia, 600 por dia, até que quando ele foi publicado ele era 2.000 por dia. Goulart, Não, na pandemia. eu sempre acompanhei Goulart a vida inteira. Então, eu sempre me interessei muito no Ferreira Goulart. E o Ferreira Goulart é muito engraçado, porque é como se ele tivesse um congresso dentro dele mesmo. Então, ele faz cultura concreta, não concreta. E é o teórico do não concretismo. Ele escreve páginas, sobre o concretismo. Depois ele vem no segundo congresso. Ele nega o não concretismo, vai trabalhar no CPC da UNE, faz poesia engajada, muito bom. Muito bom. Muito bom. Aí depois ele faz um outro congresso onde ele nega essa poesia engajada. E o pavor que ele tinha daquela discurso. E daí por isso que ele nega a poesia não concreta. Então, o Goulart é um ser que é uma história, assim, um histórico da arte dos anos 50 até agora. Muito legal. Mas muito controverso. Tem gente que odeia. Eu conheço. Ele ficou muito. Artes plásticas, ele ficou francamente. Quer dizer, ele não tolerava nada que fosse. Ele ficou quase um realista socialista. Mas a poesia dele continuou magnífica. E ele é muito interessante. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Vocês? Não? Não? Não precisa ser pergunta, podem falar, pode ser comentário. Que o aluno falava que depois de Auschwitz era impossível fazer poesia. Depois o Beckett vem, e o estilo minimalista do Beckett, de veneno, da coisa bem, cada vez mais o silêncio habitarem o teatro, os romances, tudo ser mais conciso, tudo ser mais... justamente por causa dessa precariedade. A realidade, aí o aluno diz isso, quando a realidade é precária, quando os homens são precários, quando o cenário que a gente vê é um cenário de guerra, teve a primeira, a segunda, agora pode ter uma terceira. A arte acaba tendo que trabalhar com poucos recursos também, porque o material não é admirável. Né? Como cantar um tempo assim? Como, né? Eu fico pensando que aí que com poucos recursos você consegue ainda ter uma autenticidade, aí que o trabalho artístico, como você fez aqui com o Kafka, é um exemplo disso. O Kafka é um exemplo de trabalhar uma realidade que ele foi visionário, ele acho que quase um profeta das guerras, né? Sim. E como ele conseguiu, com silêncio, com uma linguagem que era uma linguagem ambígua, uma linguagem enigmática, até paradoxal, ele conseguia trabalhar essas lacunas, essas coisas que o leitor vem e que corrobora com o sentido, né? Esses silêncios, essas lacunas, no sentido de retratar essa época estranha mesmo, essa época muito estranha. Então, é um desafio daí de forma, que a forma sempre cai, na verdade, é a relação implícita, forma e conteúdo, para o artista, né? De tentar traduzir
esse tempo estranho, esse tempo de silêncios, esse tempo indigesto, trazer isso para a poesia e dar forma artística a isso. Seria um fazer regular, né? Também. Não, eu já podia dele. Mas eu acho que não foi por isso, não. Quando ele fala sobre isso, quando ele fala sobre isso, não tem é muito difícil. É muito difícil fazer arte, é muito difícil você. A gente se sente desconfortável, a gente se sente indigesto até consigo mesmo. Hoje eu vou ficar falando, o que eu vou falar? Eu não sei, é um lugar desconfortável. Eu parei de escrever na pandemia, por causa disso. Eu não escrevi muito pouco, quase nada. Esses 4 anos foram difíceis. Mas Foram muito difíceis para a criação. Eu acho que os 2 últimos, principalmente. Acho que a pandemia foi um lugar de escrever, um lugar de arte. Mas eu acho que esses 2 últimos meses era tanta agressividade cotidiana. Eu parei de escrever, eu dei um tempo também nesses 2 últimos anos, assim, produzir menos, porque eu estava com medo de ficar datado. Porque quando você fala muito de algo específico, tipo, quando teve a questão da polêmica do fuzil com feijão, eu fiz um poema visual inspirado no Juan Brossa, do poeta visual espanhol, que eu adoro. E eu fiz a palavra feijão, só que o F era um fuzil, né? E isso reverberou, um monte de gente gostou. Eu fiz a palavra fome também. Mas eu fico pensando, se eu colocar a palavra feijão com esse F num livro, daqui a um tempo não vai fazer muito sentido, entendeu? Aí você fica datado, né? Tem um impacto naquele momento, mas depois não tem. Então, às vezes, eu parei um pouco por isso, porque eu não conseguia não fazer algo que remetesse à situação da gente. Mas a questão dos não. Não. Porque o Beck, eu lembrei de uma coisa do Beck, assim, então, é difícil dizer, eu não tenho vontade de dizer, mas eu tenho que dizer. Eu tenho que continuar. Aí você continua, você pode, né? Faça mal, mas faça, fracassar melhor, como ele falava. Eu vou tentar de novo, fracassar melhor. Aí eu vi uma coisa da Laura Hermes, ela fala, o fracasso também é um modo de ir. De quê? De ir. Um modo de caminhar. Assim, ela colocou o fracasso também é um modo de ir, é um modo de Seguir. seguir. O fracasso também, como eu sempre dou esse exemplo, mas eu gosto muito de um documentário que um amigo nosso estava fazendo sobre o Pelé, sabe? Aquele ator. sim! Aí o Pelé está deitado assim. Aí o amigo dele falou assim: quando eu conheci um amigo dele ao lado, assim, ele sem camisa, ele está na mesa, assim, ele falou, quando eu conheci, eu tinha certeza que isso não ia dar certo, que ele não ia ter. Aí ele falou assim: mas eu nunca deixei o fracasso subir a minha cabeça. Você lembrou aquela coisa do post da depressão? Vocês já seguiram essa coisa no Instagram? Eu adoro, gente, é maravilhoso. Que pega vários desses, né? E ao contrário, aí fala isso, né? Nunca. Como é que é do fracasso? O Álvaro segue também. Tipo, coisas assim, os últimos sempre serão os últimos. Depois da tempestade, vem sempre o lamaçal. Em terra de cego, quem tem olho sai para outra. O que está se fazendo aqui, né, é fazer criação sobre a impossibilidade de criar, que é uma coisa tão rica. Eu lembro assim, o Rubem Braga, né, que tinha que escrever antes de escrever, tinha que escrever uma crônica por semana e tal. Ele disse: hoje eu não consegui escrever nada, eu cortei sem saber o que fazer. Então eu saí para levar o meu terno ao tintureiro, depois peguei um táxi, fui não sei aonde e tal. Aí terminava a crônica. Então, quer dizer, e que isso pode ser uma coisa leve, carioca, como o Rubem Braga, ou a gente pode ir para Guernica. Guernica, quer dizer, Picasso mostrando a impossibilidade da arte. Quer dizer, ele vai e pinta isso. Então, eu acho que vocês, no sentido, também
nesses poemas que eu conheci hoje, nos que eu já tinha lido, tem isso, a impossibilidade da poesia virar poesia. Talvez estimular a Carol a voltar a escrever. Leio. Leio. E a gente está falando de arte, né? E os poemas sempre têm nome de um filme, mas que remete também a uma pintura, né? Moça com um brinco de pérola. Perdidos por fendas escuras estão os brincos que usei em noites de festa, recuerdos de prata, alpacas cor-de-rosa, uma cacita de herança da mãe que não tem joias. Perdidos por sendas escuras, homens que usei com os brincos, que escolhi com cuidado a cada encontro, um par separado, uma caixa na gaveta. Os brincos e os homens que não mais possuo são de prata, de osso e perduram. Atrás de algum banco de automóvel, enterrados no estofado das poltronas, confundidos na quina de um muro. Um brinco soterrado na fronteira entre uma pedra e outra da calçada. Vão-se os anéis e ficam os dedos. Vão-se as ilusões e ficam os retratos. Pois o tempo em que eu gostava de perder brincos. Brincos em vão, pérolas aos poucos. Se fosse um filme, poderia ser também Dormindo com o Inimigo. Maravilhoso. Eu queria propor, já que com a autorização dos poetas aqui, que a gente, já que a gente falou tanto de romper, vamos romper esse palco público aqui. Somos um grupo pequeno, a gente, para encerrar, poderia, Lívia, fazer um... Atrapalhou toda a filmagem. Não, eu digo assim... Mas a gente pode encerrar e continuar, digitalmente, agradecer a presença de todo mundo, e é isso. Mas aí eu continuo gravando no celular. Tá certo. Então, de repente, fazer só um semicírculo, porque somos poucos, né? Se for atrapalhar a saída aqui, e aí cada um podia, que se quisesse, além de falar, ler alguma coisa própria, ou enfim, ou de outro que queira ler, livremente, né? Não é um sarau, mas aproveitando, né, gente? Era o cega, para poder viver. Isso é bom. Aqui. Encerrado.